Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa que é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. E como todo trabalhador que labuta todos os dias, por muitos meses, por muitos anos, chega um momento que é a tal da aposentadoria. Só que antes da aposentadoria tem uma coisa que chama cálculo da aposentadoria. E é por isso que hoje eu vou conversar com a Grace Cabral, ela que é advogada e atua com direito previdenciário, e vai explicar para a gente que esse cálculo pode ser muito difícil ou nem tão difícil assim. Ela vai nos ajudar a entender um pouco mais desse momento que você aí de casa pode estar vivendo. Grace, muitíssimo bem-vinda ao programa Trabalhador em Foco. É um prazer recebê-la. Você que faz parte dos associados com o Fernando e a Maiara e atende o Sindicato do Vestuário, um dos sindicatos aqui da nossa base trabalhadora. Sim, isso aí, Carla. Muito boa tarde para você. Muito obrigada por estar me recebendo hoje para poder informar um pouquinho, né, tirar umas dúvidas em relação à aposentadoria. Maravilha. Vamos começar pelo básico, para quem não entende muito bem, afinal de contas, o que é a aposentadoria? Carla, a aposentadoria, vamos primeiro falar que ela é um direito fundamental. Isso é básico, é um direito fundamental de todo trabalhador, né? E para que esse trabalhador tenha esse direito, é claro que ele precisa contribuir, né? Certo. Então, o que é a aposentadoria? Trabalhei por vários anos, claro que dentro dos requisitos da Previdência, né? Trabalhei por vários anos e agora eu estou chegando numa idade de descansar. E é essa idade que eu vou poder usufruir da aposentadoria, da chamada aposentadoria, tá? É simples assim, né? O nosso primeiro requisito é a contribuição, né? Ótimo. E aí, na verdade, a gente consegue entender que a aposentadoria pressupõe a contribuição. Diferente de um programa que a gente já gravou aqui e falou de BPC, que era benefício de prestação continuada, que não necessariamente tinha ligação com a aposentadoria, mas com direito à dignidade. Estamos falando de coisas bem diferentes. Isso, exatamente. A gente tem os benefícios, né, da Previdência, e nós temos a aposentadoria, que é um benefício, mas é uma coisa totalmente diferente, por exemplo, do LOAS, né, do BPC, né? Então, é uma coisa totalmente diferente, tá? Perfeito. Todo cidadão que cumpre os seus direitos enquanto contribuinte da Previdência, em algum momento vai se aposentar? Sim. Para isso, a gente tem alguns requisitos, como eu te falei. Quais são os por exemplo, principais requisitos? A questão da contribuição, né? Eu vou citar aqui uma aposentadoria para a gente poder exemplificar, tá? Por exemplo, as aposentadorias também estão mudando seus nomes, né? Com a questão da reforma, tá? Mas eu vou citar essa que é mais fácil e seria a mais famosa, né? Uhum. Que é a aposentadoria por tempo de contribuição. Sim. Tá? É tempo de serviço. Tempo de serviço, tempo de contribuição, tá? Ótimo. Os dois nomes servem. E essa aposentadoria, ela antigamente, né? Ela infelizmente é uma aposentadoria que vai entrar em extinção. A gente vai falar um pouquinho mais para frente disso, tá? Essa aposentadoria, ela tinha os seguintes requisitos. Ela não precisava, o segurado ele não precisava de uma idade mínima, mas ele precisava contribuir 30 anos se fosse mulher e 35 anos se fosse homem. Então, esse era o requisito básico, tá? Para aposentadoria por tempo de contribuição. Não existia o critério da idade. Quando a gente fala da aposentadoria por idade,
Antes da reforma, nós também tínhamos a idade de 60 anos para mulheres e 65 anos para os homens, tá? Então, esses são os requisitos básicos, tá? Por idade, a gente também tinha o segundo requisito, que era a contribuição mínima de 15 anos na Previdência. Então, você tendo uma contribuição de pelo menos 15 anos, mais 60 anos de idade mulher e 65 anos de idade o homem, você já conseguia se aposentar, tá? Isso nós estamos falando da regra antiga, que é a mais conhecida até então. E que ainda está na cabeça de todo mundo, né? Estou chegando aos 60 anos, eu vou me aposentar. Nossa, eu já tenho quase 30 anos, eu estou falando enquanto mulher, né? Tenho quase 30 anos de contribuição, vou me aposentar. Agora não está mais assim, né? Agora nós temos algumas mudanças, né? E dentre essas mudanças, a gente tem nesse meio aí uma transição, né? As regras de transição, dentre elas está a idade. Em via de regra. Que é para não mudar de uma hora para outra. Aí tem uma... Exatamente. Pseudo-adequação. Exatamente. Então, aí a gente vai voltar nessas duas aposentadorias e eu vou te explicar o que mudou, né? Para a gente exemplificar. Aposentadoria por idade. Vou me aposentar por idade. Nós, como mulheres, nós antigamente poderíamos nos aposentar com 60 anos de idade. Certo. Né? Porém, agora, na nova regra, nós vamos nos aposentar com 62 anos de idade. 62. São 2 anos a mais aí, né? Porém, o que aconteceu? Mas e agora? 2019, 13/11/2019, começou a vigorar a lei, a nova lei, né? A lei da reforma previdenciária. Mas, Grace, eu vou fazer 60 anos em janeiro. E agora? O que eu vou fazer? Eu vou ter que trabalhar mais 2 anos para poder me aposentar? Né? Foi um dos maiores questionamentos, foi esse, né? Não, nós temos as regras de transição. O que ficou estabelecido no caso da aposentadoria por idade? Você trabalharia até 2020, você vai completar 60 anos, né? Então, você vai ter que acrescentar mais 6 meses aí para poder se aposentar. 6 meses por ano, né? Vamos dizer assim. Então, completei 60 anos, vou trabalhar só mais 6 meses ali para poder me aposentar. Isso é uma regra de transição. Por quê? Não vai prejudicar essa pessoa que já estava quase entrando... A de se aposentar. Exato. Tem muitas pessoas na época, né, em 2020, procuravam a gente para falar, mas e agora? O que eu vou fazer? Em janeiro eu faço aniversário, eu já vou fazer 60 anos. Né? Então, assim, para não ficar aquela coisa tão ruim para o trabalhador, né? Tão prejudicial, foram criadas as regras de transição. Essa é uma das regras da idade. Para a idade foi isso. E para tempo de serviço? Tempo de serviço. Então, como a gente já até citou aqui, é uma aposentadoria que daqui a alguns anos ela vai estar extinta, né? Atualmente, até 2019, até essa data de 13 de novembro de 2019, 30 anos para homens, 35 para mulheres. 35 anos para homens e 30 para mulheres, né? E não importava a idade. Certo. Porém, com essa mudança, a gente vai passar por uma regra de transição que tanto a aposentadoria por pontos, também ela vai passar por essa regra de transição. A aposentadoria por pontos é a mesma coisa, nada mais é do que uma aposentadoria por contribuição, tá? Só para a gente citar ela aqui e poder continuar com as outras regras, que são o nosso foco, né? Então, essa regra também ela passa por um período de transição e a gente vem com uma outra regra, que é a regra do pedágio de 50% e do pedágio de 100%, né? E o que muda aí?
Então, a gente já vai falar do pedágio aqui, que era uma das suas maiores dúvidas, né? Que é pedágio? Que a gente só entende pedágio aquele que paga com carro. O pedágio ele é uma regra de transição também, e ele vem também para amenizar essa passagem, né? Essa transição entre uma regra e outra. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo também aqui, que eu acho que fica mais fácil de se entender, né? O pedágio de 50%. Vamos dizer que, sei lá, o trabalhador homem, vamos colocar assim, né? O trabalhador homem tem 33 anos de contribuição. Certo. E ele tinha 33 exatamente na mudança da lei, né? Para que ele não seja prejudicado, ele vai precisar cumprir os 2 anos que faltavam para ele, porque ele precisaria de 35 anos. Perfeito. Então, ele vai precisar cumprir os 2 anos que faltavam, mais 1 ano. Ou seja, é metade daquilo que faltava para ele cumprir. Essa é a regra de 50%. Ah, certo. Conseguiu entender? Consegui. Então, faltava 5 anos, vai ter que cumprir os 5 mais 2 anos e meio. Exatamente, é isso aí. Legal. Essa seria a regra 50%. Essa regra... Pedágio. Oi? Por que o pedágio? Qual a finalidade? Então, qual a finalidade do pedágio? A primeira coisa é o que a gente já falou aqui, é tentar amenizar para que não fique tão puxado para o trabalhador. Por quê? A intenção da reforma é aumentar esse período de contribuição. Então, imagina... Para o trabalhador trabalhar mais, para ele aposentar mais velho, para ele render mais pagando a previdência. Exatamente. E também tem um outro detalhe. Como a gente falou, essa contribuição, a aposentadoria por contribuição, ela vai acabar. Então, você vai ter, necessariamente, você vai ter que ter a idade mínima, que é 62 e 65. Certo. Entendeu? Entendi. Então, assim, antigamente não. Antigamente funcionava por tempo de contribuição. Então, não interessava a idade. Se você começou a trabalhar com 18 anos, que em via de regra, vamos pensar assim, e trabalhou ininterruptamente com a carteira assinada ou efetuando o pagamento da contribuição, seja pela antiga guia laranjinha, seja pelo guia da Previdência Social e tal, não sei o quê. Você chegou a 30 anos, você está com 48 anos... Inês era morta. Se aposentar, exatamente. É isso aí. Agora, se você trabalhou 30 anos enquanto mulher, começou com 18, minha filha, exploda-se. Você vai ter que trabalhar de qualquer forma até os 62. É isso aí, entendeu? Então, assim, a mudança está aí. Esse pedágio serve para isso, para não ser tão sofrido para o trabalhador. Que, principalmente aqueles que já estão muito próximos da aposentadoria, tá? Então é um detalhe, o cálculo dessa aposentadoria, no pedágio de 50%, ele é feito com 80% da média dos maiores salários desse trabalhador, e nele incide o fator previdenciário, tá? Odeio o fator previdenciário. Oi? Eu odeio o fator previdenciário. Porque o fator previdenciário, ele vai até 1. Então, assim, se você chegou em 1, não mudou em nada. Mas como ele vai até 1, ele vai mudar a vida de todo mundo em alguma escala ou não vai mudar de um percentual ínfimo. A gente já falou isso aqui no Trabalhador em Foco. Agora, deixa eu te fazer uma perguntinha antes da gente seguir, para poder também exemplificar e para o nosso telespectador entender essa questão do pedágio. Eu, Carla, tenho 37 anos. E eu comecei a trabalhar aos 18.
com carteira assinada, e depois da carteira assinada, eu sou microempreendedora individual hoje em dia, então eu pago o simples que vai para minha contribuição. Em via de regra, digamos que eu teria 30 anos de trabalho aos meus 48, daqui a 11 anos. A minha pergunta é básica. Eu vou ter pedágio, não importa, eu vou ter que esperar 62. Porque agora... Você me falou aí... Ainda tem muito tempo você me falou 62. Você me falou um detalhezinho aí, que aí eu já tenho que te falar uma outra coisa. Você falou que contribuiria através de um microempreendedor individual, seria isso? O caso hoje é isso. Então, nós temos um detalhe para microempresa individual, tá? Não é uma notícia muito boa, talvez, para você. Por quê? Então não precisa misturar, não. A contribuição feita pelo microempreendedor individual, se ela for feita dentro dos parâmetros ali estabelecidos para o microempreendedor, se não for feito nenhum acréscimo, ela só vai contar para você como aposentadoria por idade. Então, você vai ter que... Até 62 anos. Até 62 anos. Entendeu? Para que aí de casa vai ter que me aguentar aqui no Trabalhador em Foco até os meus 62 anos. Exatamente. Estou disposta a parar de apresentar esse programa. Mas vamos voltar para a regra. Então, voltando de qualquer forma, até os 62 anos, tá? E aí, vamos falar do fator previdenciário que você estava falando, e eu te interrompi. Aqui eu estava falando do cálculo, né, do pedágio de 50%. Então, o cálculo seria os 80% dos maiores salários com o atual fator previdenciário. Então, nessa regra do pedágio de 50%, incide o fator previdenciário. Aí, só para a gente colocar aí, para o trabalhador entender o que é o fator previdenciário. Ele é uma fórmula matemática que a Previdência criou, que fala de idade, expectativa de vida e tempo de contribuição. Isso. Então, daí a gente tem o fator previdenciário, tá? Então, essa regra, ela pode incomodar muita gente por conta do fator previdenciário, tá? Mas a gente tem o pedágio de 100%. E aí, esse pedágio de 100%? Esse pedágio de 100%, ele também pode apertar um pouquinho para o trabalhador, porque vai falar assim, poxa, mas eu vou ter que trabalhar, se faltam 3 anos para eu me aposentar, eu vou ter que trabalhar mais 3, ou seja, eu vou ter que trabalhar mais 6 anos. 6 anos. 3 mais 3. Uhum. Então, se na data da reforma a gente tinha aí um trabalhador que faltavam 3 anos, né? Estava com 32 anos de contribuição, eu vou ter que trabalhar mais, esse trabalhador vai ter que trabalhar mais 3 anos, 6 anos no total. Certo. Aí é o que pega um pouquinho, né, às vezes, no entendimento desse trabalhador, mas a gente tem algumas vantagens dentro dessa... com 100%. Com o pedágio de 100%. A gente tem algumas... Não tem o fator previdenciário? Não tem. Não incide o fator previdenciário. O fator previdenciário puxa sempre para baixo o dinheiro que o trabalhador vai ganhar na sua aposentadoria. Não é isso? Ele pode interferir de forma a reduzir esse valor do benefício, tá? Então, assim, é aquela coisa. Aqui tem 2 vantagens. Tem a questão do fator previdenciário e tem também a vantagem de que esse trabalhador ele não vai precisar esperar chegar nos 62 anos ou nos 65 anos. Então, se ele não está perto da idade, que também vai ser um requisito, ele vai poder se aposentar com 60 anos o homem e 57 anos a mulher. Olha, entendeu? Se ele tiver aquele tempo de serviço.
Exatamente. Ele tendo tempo de serviço, mais o pedágio, né? Aí ele consegue se aposentar, o homem com 60 e a mulher com 57 anos. Então, ele não tem que aguardar, entendeu? Maravilha. Então, seria essa uma vantagem. Isso. Agora, quando Exatamente. a gente fala de aposentadoria, tem uma sombra antiga, uma vozinha que ecoa aqui no meu ouvido, que é uma coisa de 85, 95. Isso já caiu? Não, não caiu. Essa dessa é aquela loucura? regra. Essa é aquela regra dos pontos que eu te falei. Ah, é um outro tipo de formato. É um outro tipo de formato. Essa sai um pouquinho do nosso foco, que é o pedágio, né? Então, mas para a gente deixar claro, essa regra ela não caiu, mas ela também está em transição. Certo. Então, hoje, a gente tem uma tabela por ano. Então, por exemplo, de 2000, eu não, agora não me recordo a idade certa, né? Claro, até porque, na verdade, é porque essa o coisa tempo do certo, né? 95 está louca na minha cabeça. Exatamente. Mas a cada ano soma mais um. Então, por exemplo, esse ano, se não estou enganada, para o homem ele vai precisar somar 98 pontos. Entendeu? Entendi. Então, assim. Toda uma matemática louca. Toda uma. Mais ou menos aí, né? Na soma dos pontos não fica tão louco, né? Mas para o trabalhador é muito difícil. É muito difícil. Porque é muita fórmula, é muito número. O cálculo em si tem que ter toda a documentação certinha de que você trabalhou aquela quantidade de anos. E aí vem uma questão muito prática. Quando é que o trabalhador tem que entender que está na hora dele avaliar se ele está perto ou não de se aposentar? Em que momento da vida ele fala assim, nossa, vou procurar o meu sindicato para poder ir através dos advogados do meu sindicato, entender se eu estou perto de me aposentar ou não, para entender todas essas regras, para saber se eu já posso... quanto tempo eu ainda tenho que trabalhar, para fazer esse processo de avaliação. Com que idade ou com quanto tempo de trabalho esse é o momento de dar o start para entender se vale a pena pagar o 50% de pedágio, ou se vale a pena 100% de pedágio, ou se a gente tenta a regra do 85, 95, todas essas múltiplas possibilidades que existem na tentativa básica de se aposentar depois de trabalhar um bocadão da vida. Então, Carla, vai depender muito desse trabalhador. Então, por exemplo, às vezes a pessoa já sabe que ela trabalhou, ela já tem quase 30 anos aí. Nós, como mulheres, vamos, né? Vou citar o nosso lado, né? Eu já trabalhei 30 anos, eu tenho quase certeza, né? As pessoas ficam assim, bom, se eu trabalho desde tal data, então... Isso aí. Então, eu acho que eu já estou chegando aí nos 30 anos de aposentadoria, para poder para poder me aposentar, Isso né? aí. Então, assim, ela já pode procurar um conselho profissional, né? Principalmente porque a gente está em regra de transição. Então, pode ser que essa pessoa aí consiga uma das regras de transição, entendeu? Então, é importante, a partir do momento que essa pessoa lembre mais ou menos de quando começou a trabalhar e tal, dê uma olhadinha na carteira, ou através do CNIS, né, que é pelo site do meu INSS, essa pessoa ela consegue fazer uma simulação, ali ela vai ter quantos anos que ela trabalhou, né, pelo CNIS, e vai ter também a idade dela, então tem ali a simulação do INSS, ela já ajuda um pouco, né, nisso. Então, a partir do momento que essa pessoa falou assim, eu acho que eu já estou quase para me aposentar, né? Principalmente agora, durante a transição, né? Daqui a alguns anos, a pessoa vai precisar procurar mais quando ela já estiver já pertinho da idade mesmo, de 62 ou 65, entendeu? Mas, por enquanto, se essa pessoa ela está desconfiada, que está quase para aposentar, ela já pode procurar ajuda. Tá? É muito importante, Carla, que essa pessoa procure uma ajuda, por quê?
Porque, além dela, talvez, conseguir entrar dentro de uma regra dessas de transição, Certo. ela pode conseguir também fazer um planejamento. Então, por exemplo, o profissional verificou que eu não vou me aposentar, que ainda falta determinado tempo para que eu me aposente. Eu posso, daí, fazer um planejamento previdenciário para mim e saber que, se eu fizer dessa forma, eu vou ter uma aposentadoria mais vantajosa. Ótimo. Entendeu? Fazer Então, assim, escolhas antecipadas. exatamente. Entendi Então, se ela que é possível. tem 57 anos, 58, no nosso caso, mulher, né? Uhum. Tem 58 anos, procura uma ajuda profissional, procura uma consulta. Eu acho que vale a pena, entendeu? Vale muito a pena essa procura, essa busca, porque a gente tem exemplos no escritório de pessoas que às vezes calculam pelo meu INSS. Contudo, dentro do site do meu INSS, lá no CNIS, faltam datas que estão na carteira, estão comprovadas na carteira. Então, essas datas são importantes. Às vezes, a pessoa trabalhou ali por um período com insalubridade, periculosidade, Isso que muda também completamente o cálculo. pode mudar o cálculo, entendeu? A gente teve mudança nisso também, tá? É um assunto também muito interessante que depois a gente pode conversar. A gente teve algumas mudanças, porém, é importante que essa pessoa busque ajuda por isso, porque ela, de repente, ali ela vai precisar acrescentar alguma coisa no cálculo, né? Porque no CNIS não tem, mas na sua carteira de trabalho está lá, comprovado. Vai precisar acrescentar esse período, esse prazo especial, né? Você trabalhou com insalubridade, periculosidade. Então, são detalhes. Então, eu acho muito importante que essa pessoa busque, sim, ajuda. Tá? Então, acho que nessa idade aí, 57 anos, como a gente está num período de transição, é importante que essa pessoa busque ajuda. Maravilha, Tá? Grace. Queria te agradecer de verdade por todas as informações que você compartilhou com a gente. O programa já estourou o tempo, a gente tem que terminar por aqui, mas pode ter certeza que a gente vai voltar a se falar para tentar elucidar ao nosso telespectador a importância dele estar de olho com a relação da aposentadoria, para que, no momento certo, de acordo com as novas regras, ele tenha o seu direito colocado na prática. Obrigada, foi um grande prazer. Obrigada a você. Eu espero ter ajudado um pouquinho aos trabalhadores a entenderem um pouquinho essas alterações, tá bom? Obrigada de verdade, obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta em breve com um novo programa. Um abraço e até lá.